como um furacão, como um vendaval, como um alerta vermelho de utilidade pública. Parem tudo que vocês estiverem fazendo e respire fundo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o que você vai ouvir a partir de agora é um segredo, e não é qualquer segredo. É um dos segredos mais bem guardados do universo. Portanto, um segredo que os doutores, os engravatados, esconderam de você e não fizeram só isso, eles complicaram esse segredo. Além disso, as religiões distorceram esse segredo para esconder tudo de você. Então, meus amigos e minhas amigas, agora pense e imagine comigo. Visualiza aí uma taça de cristal, um cristal lindo, um cristal fino. Não é esta tela líquida aí que vocês estavam rolando e deparou com esse vídeo. Portanto, se vocês depararam com esse vídeo agora, peço por favor, fica quieto aí, senta nessa cadeira, respira fundo, deixa o filósofo andarilho te conduzir, deixa o filósofo andarilho te levar para caminhos para onde você nunca andou antes. Venha comigo. É a aventura de um andarilho. O andarilho anda descalço, os pés no chão, só tem a voz, não tem rosto. Mas venha comigo. Então, meus amigos e minhas amigas, essa taça de cristal linda, transparente, perfeita, uma taça que você imagina vários desejos para servir nessa taça linda, maravilhosa. Mas agora imagine que essa taça está cheia, está transbordando. E não é de qualquer coisa, ela está transbordando de lama. É isso mesmo, de lama. A taça fina, mas está cheia de lama, transbordando, derramando pelas bordas de um barro sujo, podre e fedorento. É isso que essa taça tem. Essa taça de um cristal fino, de um cristal importado, de um cristal mais puro que tem, mas ela está cheia de coisas, lama, transbordando, barro sujo, fedorento e podre. É isso. Agora veja bem e guarde bem isso aqui. Meu amigo, minha amiga, essa taça, ela foi feita para servir os melhores méis, os melhores néctares, os melhores vinhos. Mas desse jeito você consegue colocar alguma coisa nessa taça? Não, ela está suja, com coisa fedida. Além disso, ela está cheia, está transbordando, não cabe mais nada. Mesmo se tivesse um mel ou um vinho, você não coloca. Se ela tivesse esse conteúdo, você não poderia colocar mais nada nela. Então, meus amigos e minhas amigas, você não consegue servir as delícias nessa taça imunda e, além disso, está transbordada. Isso é impossível, jamais. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, um tem que sair, então tem que derramar a taça toda, fazer a higienização e limpar, só para depois colocar o conteúdo fino, que essa taça foi feita para suportar. Qual é esse conteúdo fino? Qualquer coisa que vocês quiserem. Aqui o filósofo andarilho é democrático, é libertário. Aqui você pode fazer o que quiser. As escolhas são suas, vocês têm livre-arbítrio. Não sou eu que falo isso. Foi o Criador que te criou. Eu te crio, imagem, a minha semelhança. Te dou livre-arbítrio. Você também pode ser criador. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui está a primeira revelação. E ela é bombástica. Entenda isso. Essa taça de cristal é você. É a sua mente, é o seu interior. Portanto, é a sua alma. E essa lama, esse fedor, essa coisa tudo, são os ruídos, todos os ruídos fora de você, são as vozes e mais vozes. Ou seja, são os traumas, as mágoas, as notícias ruins que
até você deparar com esse vídeo, você estava rolando, vendo tragédia, vendo coisas que não vai te engrandecer em nada, entupindo de lixo, de lama, coisas podres que você acumula todo santo dia. E dito isto, o vinho novo é um milagre que você tanto espera, mas você está enchendo essa taça de conteúdo fedorento, de lama, de coisas sujas. Não tem espaço para colocar vinho novo. Já falamos aqui que a física não dá, não tem como. Tem que jogar fora, tem que derramar, tem que higienizar. Mas você todo santo dia está fazendo isso, mais e mais. E agora, meus amigos e minhas amigas, direto, com uma voadora na porta da sua consciência para arrebentar, é para abrir mesmo. Então, meus amigos e minhas amigas, a filosofia andarilha, ela serve. Ela veio hoje te entregar, juntamente com esse humilde filósofo andarilho, descalço, pé no chão, a chave que estava perdida. Então, filósofo, qual é essa chave? Eu vou chamar essa chave de a tríade. São 3, sagrada, onde os milagres acontecem. E qual é essa tríade, então, filósofo? É o vazio, é o vácuo, é o silêncio. Filósofo, eu acho que você deve estar endoidando. Não, calma aí. Segue, fica sentada, espero aí, ou sentada. Vamos lá? Então, meus amigos e minhas amigas, muitos sentem medo do vazio. Eles acham que esse vazio é solidão. Do vazio. Outros fogem do silêncio. Acham que o silêncio é ausência. Já fizemos insights aqui sobre todos os temas, inclusive sobre o silêncio. Algumas pessoas têm mais medo do silêncio do que da morte. Elas correm, tentam encher essa taça de qualquer coisa para fugir do silêncio, do buraco, da solidão, do vazio. Mas veja bem isso aqui. Portanto, a solidão é falta de gente. Sim, a solidão é. Mas esse vazio que o filósofo aqui está falando, o vazio é simplesmente um excesso de si mesmo. Isso é presença de você mesmo. Ou seja, esse vazio é excesso de si mesmo e está pronto para ser preenchido pelo infinito, que é o vácuo, é o silêncio. O filósofo vai explicar isso a partir de agora. Mas antes disso, tem uma pergunta que vibra o seu peito. É para fazer tremer as suas bases firmes. Se for fraca, vai cair agora. O filósofo não vende medo, não é culto religioso, não é pregação. É uma filosofia prática, onde o filósofo reflete, quebra as entrelinhas e traz as claras para você entender. Dificultaram tudo, já falávamos que os doutores complicaram tudo. Sequestraram vocês. Assistem todos os insights, em especial o do CTI líquido. Talvez você está já agonizando, precisa ser resgatado. Então, meus amigos e minhas amigas, a pergunta é essa. Você tem coragem de encarar o vazio do seu interior? O seu silêncio, o seu eco da sua alma? Você tem coragem de ir lá? Se você for igual o filósofo andarilho e as pessoas que eu vejo por aí, vocês andam se distraindo para fugir de si mesmo. Porque às vezes é duro, é cruel, mas temos que ter um encontro com nós mesmos. Isso faz parte da tríade, do milagre, é o silêncio. E já emendando aqui, vai a segunda revelação. É a lei mais antiga do mundo, do cosmos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, e a filosofia acredita nisso. E a física prova o que os antigos já sabiam há muito tempo. E essa lei é chamada lei do vácuo, do vazio. Então, desde muito tempo, o filósofo grego Aristóteles já dizia, abro aspas, a natureza abomina o vácuo. Isso, não pode ter vazio. Tem que preencher. Então, veja bem e saiba que o universo odeia esse espaço vazio. Ele não suporta. Portanto, o universo não tolera. Por isso, ele não cansa
Por isso ele não descansa enquanto ele não preenche. E daqui a pouquinho vocês vão saber de quê. Mas já continuando aqui, eu quero passar pelo um pulo do gato científico. E o pulo do gato é esse. Na natureza, também para esclarecer por que espaço não pode ficar vazio, todo espaço tem que ser preenchido. E o vácuo é a condição, e o silêncio também. Estamos no insight. Então, meus amigos e minhas amigas, o pulo do gato é este. Na natureza, o ar corre para preencher. Onde não tem ar é o vazio. Na física, a energia flui para onde há falta. É a entropia, já fizemos um insight aqui sobre a entropia. É a osmose, já falamos aqui também. Se não tiver falado, nós podemos fazer um insight qualquer hora, ou nós podemos desviar esse também e passar lá e falar. Aqui pode tudo, aquilo que é permitido. No espírito, no seu íntimo e na sua mente, é a mesma coisa. Se ela estiver vazia, se não tiver aquela taça de cristal, mas com muitas pudriqueiras lá, não cabe mais nada, mas se estiver vazio e com uma condição positiva, nós vamos explicar isso em detalhes logo mais, vai ser preenchido também. Isso é uma lei da natureza, do universo. E, portanto, meus amigos e minhas amigas, eu lhes entrego aqui a chave mestra da compreensão para vocês compreenderem isso. Portanto, meus amigos e minhas amigas, na ausência de ruído, ou seja, no silêncio pleno, o universo vai preencher o espaço com o seu reflexo. Para aí, isso aqui é muito importante. Ou seja, o universo atua como um espelho cósmico. Ele reflete as suas vibrações e, portanto, ele vai olhar para você e dizer: o que você está emanando agora? Essa aqui é a coisa mais importante do insight. Já falávamos em outros sobre a lei do reflexo, mas esse aqui é mais focado nos milagres, nos acontecimentos. Portanto, se ele olha para a sua imagem agora e pergunta, essa imagem aqui tem vibrações positivas e o universo vai preencher com coisas boas, com alegria, com prosperidade, com saúde, porque a sua imagem é boa. Mas se a sua imagem for aquela taça fina, mas suja, podre, apodrecida, com conteúdos lixos, as vibrações são negativas. E o universo também vai preencher esse vazio, porque está cheio de lixo, vai mandar mais choro, mais doenças e mais lixos. Então, meus amigos e minhas amigas, olhos bem abertos e atenção aqui agora. Isso que o filósofo está falando não é medo, não é castigo. Portanto, se trata de uma lei, que é a lei do reflexo, que muitos chamam por aí de lei da atração. E essa lei funciona, é como a gravidade. O filósofo não cansa de falar para vocês, não teste, porque ela vai funcionar. Talvez na sua vida, se você olhar aí agora, a sua vida vai até um certo ponto, não evolui, ou talvez vai para trás. Mas é que você está refletindo essa taxa de cristal imunda, cheio dessas coisas que ninguém quer, mas você está colocando tudo para dentro. Até antes de clicar nesse vídeo aqui, vocês estavam fazendo isso na rede. Eu sei disso, o filósofo também às vezes faz isso, se distrai, rola para ali, rola para lá, entra em qualquer buraco das redes e vai entupindo de coisas junto com a mídia tradicional, com sensacionalismo e coisas ruins, que notícia ruim vende. O filósofo não tem nada para vender, tem notícia boa realmente tem que ser garimpada. Talvez não tem coisas atrativas, não tem gatilho, não tem ganchos, vocês não são sequestrados. Mas se fosse ruim, vendia, tinha milhões. Se fosse golpes e pirâmides, então, teria milhões e todo mundo falando e querendo o filósofo para os seus insights, para as suas formaturas, para fazer discursos, para as aberturas de palestras, teria já convidado e pagado milhões. Mas não se trata disso, o filósofo é humilde, é um pé no chão, não é importante. Eu também não quero ser, eu quero continuar anônimo, só com a voz. E é isso que importa, então essa é a lei do reflexo.
Ela simplesmente funciona. É como a gravidade. Portanto, meus amigos e minhas amigas, ela não precisa de você acreditar nela ou não. Ela não precisa dessa condição. Se você acreditar, for rico, pobre, negro, branco, com a conta bancária com muitos dígitos, o mais importante vai acontecer. É lei. E agora, meus amigos e minhas amigas, vai uma pergunta que muda tudo. Eu pergunto para você, qual é o tipo de reflexo que você tem refletido, que você tem emanado, que você está refletindo agora? No silêncio da sua alma, do seu interior, da sua mente? Você estava correndo atrás de lixo? Você estava correndo atrás de quê quando você clicou nesse vídeo? Você estava procurando o quê? Você estava querendo preencher o vazio com um buraco? 2 buracos não formam um cheio. Então, meus amigos e minhas amigas, agora eu vou contar para vocês um acontecido. Imagine, pense a seguinte situação. Um homem bem-sucedido, de família exemplar, poderosa, com muito dinheiro no banco, muito respeito. Tudo que o coração desejava, ele podia, então era realizado. Mas de repente, esse homem perdeu tudo no piscar de olhos, tudo mesmo. Não era Jó? É os homens daqui da terra mesmo. Todo dia você ouve nos jornais essas histórias. A empresa faliu, foi uma cascata de desastre. A esposa foi embora com os filhos, os amigos sumiram. Não tem mais nem amigos de uísque ou de cachaça, ou dessas coisas que você anda usando aí. A casa ficou deserta, as dívidas apareceram, a casa foi em leilão. Só sobrou ele e mais nada, nu, pelado, vazio, numa cama, sem colchão, só com estrado, uma casa sem móveis, apenas com o eco da própria respiração ecoando pelas paredes. Esse homem não era Jó, mas ele estava destruído. Veja bem o que ele fazia. Ele chorava, gritava, lamentava, esperneava e amaldiçoava tudo e todos, até mesmo o Criador. E o universo odeia espaço vazio, e essa casa estava vazia e cheia de porqueiradas, e o universo foi lá e preencheu aquele vazio com o quê que vocês acham que eles preencheram? Fala para mim. Ele dá mais do mesmo, com mais choro, mais desespero, mais solidão. E é disso que se trata, entenda essa lei. Porque a lei do reflexo não falha. Portanto, lei é lei. E esse homem pediu tudo e o universo entregou. Ele emanava desespero e devolveu para o espelho a imagem e seu reflexo foi consumado. Foi realizado o seu desejo. E agora, meus amigos, para esclarecer mais essa história e ir mais além, vamos para o pulo do gato da transformação. Passou o tempo até que um dia esse homem muda e vira o jogo. E o que ele fez? No silêncio pleno daquela casa vazia, ele para de gritar, sem saber o porquê. E de repente ele começa a sorrir do nada. Ele começa a agradecer pela respiração, pelo oxigênio, pela saúde que ainda tem. E a partir de então ele começa a tirar o lixo através da gratidão, da abundância. Ele fala, eu posso conseguir tudo de novo. Muda de pensamento, muda de vibração. E o vácuo que antes sugava sua desgraça começou agora a devolver alegria para dentro dele. E esse é o reflexo atuando das duas formas, de uma forma ou de outra. E você é o culpado disso. E aqui está mais uma chave, a chave mestra da história.
Portanto, o universo é um espelho grande. Se você emite ruído de caos, igual do homem, da historinha que acabamos de contar, você vai receber mais caos. Mas, portanto, se você emite silêncio, milagre, abaixa o ruído, também ele vai te dar milagre, saúde, abundância, prosperidade. É do lado positivo. O universo não é bom, não é ruim, mas as suas energias sim. E vem a resposta delas, é o reflexo, é o que você emana. E agora, meus amigos e minhas amigas, a pergunta que não quer se calar e que, portanto, ecoa. Que tipo de reflexo ou sinal você tem emitido agora, no seu vazio, enquanto você deliciava nas redes, rolava e procurava alguma coisa, até que se deparou com um filósofo que te fisgou e você está aí sentado e não consegue sair, não pode sair porque você precisa ouvir isso. Além disso, você precisa compartilhar isso. Não é maldição, aqui não tem isso, mas você precisa, que as outras pessoas precisam ouvir o filósofo. Uma vez na vida, laica, deslaica, depois vai embora, faz o que você quiser, mas ouça o filósofo. Uma vez na vida só. Não precisa voltar. E agora, meus amigos e minhas amigas, já metendo o pé na porta, arrebentando a porta da sua mente para ver o que tem lá dentro. Mas antes disso, quero dar-lhe um alerta que vale ouro, vale uma vida, vale uma eternidade, e aqui exige muita atenção e cuidado. Vocês estão tentando sujar o seu espaço limpo com o lixo sujo do vizinho. O que é o lixo sujo do vizinho, então, filósofo? São as notícias catastróficas dessa mídia nojenta, que vende sensacionalismo, que a notícia ruim é que vende, que tem propaganda e que vocês ficam ligados e hipnotizados. Já falávamos aqui sobre o sequestro do simpático, do parasimpático. Assistam esses insights lá, por gentileza. O CTI líquido, assistam todos, por gentileza. Enche de fofoca nas redes sociais, com comparações baratas que matam seu interior, com mágoas que você carrega 10, 20, 30, 50 anos ou até mais sem perdoar, com tudo. Portanto, agora já emendando, vai a terceira chave da revelação. Mas antes disso, a filosofia andarilha ensina que se você não limpar o lixo da sua mente, não higienizar, não jogar fora aquele conteúdo daquela taça lá no início que nós falávamos. Poderia essa imagem que está na tela aqui ser uma taça, mas não é, é uma imagem mais minimalista, que é o espelho refletindo essa criancinha, a imagem do espelho captando a sua imagem e devolvendo o que você emana. Então essa imagem é mais forte do que da taça de cristal fedorenta. Então o espelho, que é isso que está na tela e refletindo essa beleza, vai refletir o conteúdo daquela taça. Se tiver coisas ruins lá, é disso que você vai beber isso, não tem jeito. Você pode ir para a religião A, B, C, com pastor, com padres religiosos. Pode dobrar o joelho, fazer calo, vai criar artrose. Não vai acontecer nada. O milagreiro é você, pode rezar, Deus, Jesus não vai fazer milagre. Quando Jesus operava milagres, ele falava, sua fé te curou, sua fé te salvou. Portanto, é você. Que conteúdo tem na tua taça? Que esse espelho que está aí na tela vai refletir agora? Então, meus amigos e minhas amigas, aqui, voltando ao fio da meada, a filosofia andarilha ensina, se você não tirar, não limpar o lixo da sua mente, do seu interior, o universo vai preencher o seu futuro com o mesmo lixo reciclado. É disso que se trata. Ou seja, você está vivendo um futuro que é apenas um passado com uma roupa nova. É duro, mas eu preciso falar isso aqui. Olha só e entenda. Se você reclama do presente, se você faz isso, é porque o presente é apenas um passado sujo que você não limpou. E por isso
está voltando disfarçado de novidade. Você fica com essas coisas todas aí. E agora, para continuar, é a moda do filósofo. Então, qual é a moda do filósofo? É o chute à distância, de meio de campo, na gaveta, no ângulo. E agora, esse chute é para o passado. Deixe esse passado imprestável para trás. Enterre os mortos, perdoe. Jogue fora as verdades que já serviram, mas não serve mais. Já fizemos antigamente aqui, alguns meses, um insight sobre o descarte. Deixe ir aquilo que já cumpriu o seu papel. Mande ir embora, não coloque debaixo do tapete. Faz igual às necessidades do vaso sanitário. Dá descarga e não olhe para trás, manda para o esgoto. Porque, meus amigos e minhas amigas, o vazio sagrado não é qualquer vazio. Portanto, trata-se de vazio limpo. Portanto, é um vazio que está preparado. É o vazio de espera. Então, por isso que precisa tirar o conteúdo daquelas taças, limpar, deixar tudo limpinho. Para você receber o milagre, as coisas novas. Porque senão é só um passado reciclado. Só trocou de roupa, mas está com a mesma sujeira. E agora, meus amigos, aquela perguntinha incômoda, mas que corta como faca. E a pergunta é essa: que lixo você está acumulando agora na sua mente, na sua alma, no seu interior, que impede o novo chegar? Você deseja, pensa, mas nada acontece. Parece que você está amarrado e você coloca culpa em Deus e todo mundo, mas o culpado vai lá no banheiro ou no retrovisor do carro, olha no primeiro espelho que você vai enxergar o culpado. Limpe essa taça e receba os seus desejos, mude. E agora, meus amigos e minhas amigas, um experimento prático. É o truque do filósofo andarilho. E o experimento é este. Um truque simples, mas poderoso. Um truque que parece loucura, mas não é, ele é ciência. Então, meus amigos e minhas amigas, faça esse experimento quando você se sentir vazio. Principalmente dos vazios que é mais comum, do vazio não sagrado. Aquele vazio que mexe no passado, que você deveria ter jogado fora nos lixos, no vazio que dói, que aperta, que sufoca. O que você vai fazer? Pegue uma foto de uma criança com um lindo sorriso. Pode ser até mesmo essa criancinha que está na tela. Imagine, feche os olhos. Olhe para os olhos dela. Sorria de volta para ela, de verdade, do fundo do coração. Sinta a emoção no sorriso, como se a criança estivesse ali na sua frente. E agora, para esclarecer, esse experimento que você está fazendo não é loucura. Vou passar aqui para um pulo do gato neurocientífico. Sabe o que acontece? Acontece que o seu cérebro, quando faz isso, você sabe o que acontece? Os seus neurônios espelho, isso é neurociência, ele dispara, ele reflete. E o sistema límbico ativa dentro do seu cérebro, a química corporal muda. Você começa a produzir reações químicas, hormônios. E a vibração energética muda, também eleva. E aqui está o resultado. Você vai ficar alegre, contagiante, vai mudar de energia, vai ficar leve. Portanto, meu amigo, isso é a lei do reflexo funcionando. Você mudou. A transformação veio de dentro, veio de você. Então você pode viver feliz, mesmo no meio dos escombros, no meio do sofrimento. Você pode emanar isso, porque depende de você. Tem que fazer escolhas, não pode continuar igual você estava continuando aí, rolando tela até que deparou comigo aqui. E continua aí. E aqui, meus amigos e minhas amigas, um alerta de muita atenção, porque o contrário também funciona, ou seja, se você pegar uma foto de uma criança birrenta, chorona, não estou falando que as crianças são ruins, mas as crianças fazem isso, o filósofo é pai, tem criança, e as crianças fazem isso, uma criança birrenta, cara feia.
Se você imitar a expressão dela já todo doído, todo machucado por dentro, o resultado vai ser o mesmo. Você vai absorver mais vibrações negativas. E o universo vai fazer o que ele sempre fez, devolver para você. Então, meus amigos e minhas amigas, a quarta revelação é a ciência do lei do reflexo. Isso não é loucura, que a gente acabou de falar, não é brincadeira, é a lei do reflexo em ação. Você não está brincando. Quando fez isso, você está programando o seu cérebro, você está alinhando suas vibrações, você está convidando o universo para preencher o seu vazio com a imagem que você escolheu. Não que o filósofo, não que a mídia, não que o pastor, o padre, as instituições, as pessoas de fora. Então, você pode fazer isso, você pode autoprogramar, fazer as suas escolhas e permitir o que você vai sentir, como você vai sentir, mesmo que alguém te fira, a escolha de como vai reagir a isso é sua. Assista um insight sobre as reações instintivas. Procura lá, assiste, é um homem com a cara de leão, esse insight está maravilhoso, todos aqui. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma daquelas perguntinhas que faz vibrar. E a pergunta é essa: que imagem você tem escolhido refletir no espelho da sua mente, do seu interior? Escolha. O filósofo aconselha aqui, escolha coisas boas, porque se vocês não escolher coisas boas e continuar nessa distração e os lixos entrando, é isso que você vai refletir. Por isso que você está sequestrado, as coisas acontecendo e você nem sabe por quê. Entra no canal, manda para os amigos ou para as pessoas que você não gosta. Todo mundo precisa ouvir o filósofo Andarilho. E agora, meus amigos e minhas amigas, a parte mais polêmica do nosso insight também pode ser a mais disruptiva. Já ouviu o ditado popular que diz que a mente vazia é a oficina do diabo? Todo mundo já ouviu isso, a minha mãe mesmo fala isso. De certa forma tem um fundo de verdade, mas veja bem na prática. A mentira também depende, pode ser verdade ou mentira, pode ser verdade numa parte, dependendo das suas vibrações. Então depende de você, depende do que você emana. Se emana o vazio, aquela taça fedorenta, podre, vai ser oficina do diabo mesmo. Mas se for o contrário, não, é oficina de Deus, é o vazio. E aqui a chave da sabedoria andarilha, para compreender isso ainda mais, a mente vazia é a oficina do diabo, mas somente o vazio, se estiver sujo, se for aquela taça de cristal fina, mas fedorenta, com conteúdo podre, lá dentro cheia, não cabe mais nada. Tem que limpar para derramar, para colocar vinho novo, mel, coisas deliciosas, que são coisas positivas. Ou seja, se a casa está vazia e você emite medo, como a história que nós contamos daquele homem que perdeu tudo, é o diabo mesmo, é sua sombra, seus traumas, seus demônios internos, onde faz morada, só pode vir desastre. Deus não vai habitar lá. Mas se a mente está vazia e for templo de Deus, o diabo também não vai estar, não vai ter coisa ruim. E o universo vai mandar coisas boas, se tiver energias positivas, limpo e silêncio. A casa vai emitir luz, alegria, gratidão. Então Deus faz o milagre, é o reflexo. E continuando aqui para clarear ainda mais com um ditado popular adaptado, a casa vazia é casa do diabo. Sim. Se a casa estiver suja, abandonada, cheia de teias de aranha e energias pesadas, tem gente que só de você encostar perto dele você fica cabisbaixo. Mas se a casa vazia é casa de Deus, é casa das energias positivas, sim. Essa casa estiver limpa, arejada, perfumada, pronta para receber o novo, é milagres. Então vale para as duas partes, essa é lei. Então, meus amigos e minhas amigas, uma pergunta agora que derruba preconceitos. Que tipo de vazio você tem cultivado? O vazio que atrai demônios ou o vazio que atrai milagres? Vou chamar de demônios aqui aquelas coisas ruins.
E vamos chamar de milagres as coisas boas. E a lei do reflexo faz isso. Deus, o universo, não sei quem você quer chamar. E agora, meus amigos, a parte mais importante do insight, a parte que vocês não queiram que passe, mas precisa passar porque o relógio vai. Vamos falar uma, duas coisas aqui para o encerramento. Então, meus amigos e minhas amigas, olhe para dentro de você agora, pode olhar até para a tela e veja esse universo imenso aí, vazio, e o espelho vai refletir. Se tiver limpo, coisa limpa, energia positiva, vai vir mais do mesmo. Mas se esse espaço vazio, se esse vazio tiver coisas sujas, como a taça de cristal que falávamos no início, você já está determinando também o seu futuro. Então, determine o seu futuro pelas coisas boas. E agora, meus amigos e minhas amigas, mais uma revelação final, talvez a maior de todas. O silêncio não é ausência, portanto, o silêncio também não é presença. O silêncio não é vazio, o silêncio é plenitude. O silêncio não é solidão, nunca foi. O silêncio não é encontro. Portanto, encontro com você mesmo, é encontro com você. O silêncio é você se voltar para você mesmo, para receber as graças, os milagres, lavar sua taça, lavar sua casa, fazer como homem que começou numa energia, tudo isso, mas depois ele resolveu mudar, organizou, limpou, e o universo, Deus, refletiu. Então é encontro com você mesmo, o encontro com as verdades, com Deus, com o universo, com as energias. E aqui o seu manifesto de hoje em diante. Crie o vazio, desligue os barulhos, os ruídos, desconecte as telas, silencie-se do mundo. Limpe a casa, jogue fora o lixo emocional, enterre o passado. Descarte, mande embora, deixa aí aquilo que não serve mais, que já cumpriu o seu papel. E, portanto, escolha a imagem. Olhe para o que é bom. Sorria para o que é belo. Vibre no que é alto. Espere o milagre. Deus, o universo, vai preencher o seu vazio. A lei do vácuo vai agir. E o reflexo vai voltar àquilo que você emana. Meus amigos e minhas amigas, este canal é de utilidade pública. Todos precisam ouvir, assistir, porque ele não te ensina a preencher o vazio com mais vazio. 2 buracos não faz um cheio. Portanto, este canal te ensina a limpar o vazio para que o milagre possa nascer. Portanto, compartilhe este vídeo com alguém que está com medo do silêncio agora. E diga a essa pessoa: o vazio não é seu inimigo, o vazio é como o útero, aonde vai sair, vai nascer a sua nova versão. Portanto, incorpore o vazio do presente agora para construir o futuro. Limpe a taça, lave as vasilhas, arruma a casa, espere o milagre. Vibre na frequência do milagre, das coisas boas. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o passado é um cheque cancelado. O futuro, portanto, é uma nota promissória, você está decidindo agora. Mas o presente é o vácuo sagrado, onde tudo renasce, onde tudo cria. Por isso, acalme, relaxe, silencie e observe o universo preencher o seu íntimo, o seu interior, a sua alma, a sua mente, o seu corpo inteiro, com aquilo que você sempre mereceu. Mereça as coisas boas. Portanto, se você não é capaz de suportar o seu próprio silêncio, como é que o universo vai te responder? Eu preciso de seu silêncio. Talvez você está cheio de ruído. Talvez as coisas boas estão querendo manifestar, mas não tem espaço, cheio de ruído. Acalme-se, cale-se, relaxe-se. Um forte abraço do amigo de vocês, Filósofo Darílio. Até a próxima camada da existência. Fica todos com Deus.